Não é possível. Ai, meu telefone reiniciou do nada. Pelo amor de Deus, tudo certinho. Vamos esperar agora todo mundo voltar, porque eu não vou desistir, não desisto. Vou chamar aqui. Como pode isso, meu Deus? Que luta. Voltamos. Voltamos? Voltamos, não é possível. Meu telefone reiniciou do nada, Eu não pastor. sabia se era aqui ou se era aí. Não, daqui a pouco a tela preteou. Eu falei, o que que aconteceu? Aí reiniciou. Tá Eu não doido. acredito numa coisa dessa. Não dá pra acreditar. Não, não, tá não. Mandando aviãozinho para todo mundo Pois aqui de é, novo. pastor. Acho que juntou uns profetas atuais aí contra nós. Meu Fazer Deus. o quê? Tô mandando Mas a aviãozinho gente para não todo des... mundo aqui de novo. Vamos mandar aviãozinho pra galera. A gente não desiste. Somos Que brasileiros. luta. Que luta, que luta. Vamos lá, tô por aqui. Vai dar certo, vai dar. E assim, tava um assunto muito interessante, muito gostoso. E nunca aconteceu dessa forma, né? Sempre a questão do áudio e tal, de repente o celular resolve reiniciar. Ah, qual é a tua? Tá Indignado. doido. Mas vamos lá, vamos voltar aqui a O pessoal tá nosso chegando já aí. O conteúdo. pessoal tá Então, chegando. já tem alguma coisa errada, porque os profetas anteriormente cara, eram detestáveis. Ninguém queria ficar perto, ninguém queria ouvi-los. Verdade, Não verdade. é? Pedia para calar os próprios. Muitos morreram, inclusive. Né? Verdade, Muitos verdade. tiveram aí, a vida ceifada. E hoje os profetas são aclamadíssimos, são procurados. Né? Até já que não tá muito certo. Quando caiu, eu perguntei o que mudou? Foi o povo que mudou ou a mensagem que mudou? Talvez as duas coisas, né? Pode ser as duas coisas. As duas Meu coisas. Deus O do céu. povo ficou muito sem vergonha, ou o povo ficou sem vergonha demais, É, ou a mensagem começou a meu Deus. acalentar mais o coração. É verdade. Ô Alexandre, falando ainda sobre a questão do objetivo dos profetas, eu lembrei de algo importante. Uhum. Os profetas, eles tinham um trabalho muito intenso na intervenção das questões sociais também, né? Sempre quando o Sim, povo sofria, sempre importante quando falar. havia uma desigualdade, o profeta chegava ali para denunciar de maneira muito enfática, inclusive politicamente, né? O profeta tinha um posicionamento político na questão de que os representantes precisavam sim traduzir a vontade de Deus. Caso contrário, viria juízo sobre aquela nação. Sim, Né? sim. Perfeito. A questão da injustiça, né? O confronto à injustiça era muito forte, né? No ministério profético. É isso aí. Inclusive o próprio Cristo, né? Quando ele surge, ele vem com essa posição profética, né? Muito Exato. forte. Exatamente. Exatamente. Vamos lá, o pessoal está gostando muito aqui, ó. Que bênção, pastor iluminado. A live está muito interessante. Estou super empolgado aqui com todo o Que conteúdo. bacana. Vamos lá. Continue aí, pastor. Vamos lá? Vamos Posso sim. avançar então? Pode avançar. Então, maravilha. Então, já a gente falou sobre o objetivo principal dos profetas, né? Agora, é importante entender o que é profecia. Isso é uma coisa importante que eu acho que confunde muitas pessoas. A gente falou mais ou menos, né, que na introdução da tradução da palavra profeta, que é aquele que vê adiante, aquele que enxerga o que há de vir, mas principalmente aquele que foi enviado. Hoje na igreja, Alexandre, existe uma confusão muito grande com relação ao que é o dom de profecia. E para falar do dom de profecia, eu separei aqui os 9 dons clássicos do Espírito Santo, que a grande maioria conhece, né?
E eu gosto dessa divisão que eu vou te dar aqui agora, porque ela divide em 3 classes. São 9 dons. É claro que existem muito mais dons, né? Mas aqui são os 9 dons, assim, mais conhecidos, ou principais, ou mais atuantes diretamente na igreja. Então, são 9 dons. A primeira classe de dons, eu chamo de dons de revelação, que são dons de sabedoria, né? Palavra da sabedoria, palavra da ciência ou do conhecimento, é a mesma coisa, ciência e conhecimento, e discernimento de espíritos. Então, quem tem esse dom, um desses dons, ele vai trabalhar nessas áreas. A palavra da sabedoria é quando Deus dá uma direção de inteligência sobre uma situação específica. Muitos pastores têm esse dom da palavra da sabedoria na hora de aconselhar pessoas, ok? O dom da palavra da ciência ou da palavra do conhecimento, que é a mesma coisa, é quando a pessoa, de maneira divina, ela bate o olho em alguém e ela sabe alguma coisa sobre a vida daquela pessoa. Isso existe. A palavra do conhecimento é diferente da palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria, você pega o conhecimento bíblico, a sabedoria bíblica e aplica especificamente numa situação. A palavra do conhecimento ou da ciência, que as pessoas também chamam de divina revelação, né? Esse termo era muito usado na igreja. Fulano tem dom de divina revelação. Bate o olho na pessoa e sabe o que está acontecendo. Isso realmente existe e é esse dom. Palavra do conhecimento ou da ciência. E o discernimento de espírito é quando você bate o olho e sabe se aquilo ali procede de Deus, ou se é humana, é apenas alguma coisa humana, ou se é uma obra satânica mesmo, diabólica. Então a pessoa que tem esse dom, ela consegue discernir a motivação do coração e o que aquela pessoa, sobre qual espírito que ela está agindo, né? Se é pelo Espírito de Deus, se é por ela mesma ou se é por um espírito maligno. Esses são os 3 dons que a gente chama de dons de revelação. Agora, tem os dons de ação, os dons que fazem acontecer, dom da fé, dons de curar e operação de milagres e maravilhas, ok? Não vou falar disso porque não é o foco do nosso debate de hoje. E existem os dons de comunicação. Os dons de comunicação são dom de profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas, ok? O que acontece na igreja hoje? As pessoas pegam o que a Bíblia chama de dom de profecia e dizem que o dom de profecia, na verdade, é o dom da palavra da ciência e do conhecimento. Eles confundem divina revelação com profecia. Então, por exemplo, entra uma pessoa na igreja ou num grupo pequeno e a pessoa que tem o dom da palavra do conhecimento olha para essa pessoa e o Espírito revela a ela, tipo assim, ela está passando um problema no casamento. Ninguém contou para essa pessoa, é dom, Deus que falou para ela. Ela está passando um problema e essa noite ela foi dormir chorando. Diga para ela que eu estou observando o sofrimento dela, alguma coisa assim. A pessoa sabe isso, ninguém contou para ela. Isso é dom da palavra do conhecimento ou palavra da ciência. A pessoa chega até outra pessoa, bota a mão nela e diz assim: eis que falo contigo nessa terra. Certo? E entrega aquela revelação que ela teve. E ela acha que isso é profecia. Mas isso não é profecia. Um acha que eu entreguei uma palavra profética, e outro acha que eu recebi uma palavra profética. É isso aí. Porque existe no inconsciente coletivo da igreja como um todo essa confusão de 2 dons. O dom da palavra do conhecimento ou ciência com o dom de profecia. Então eu já expliquei o que é o dom de conhecimento e de ciência. Pelo Espírito Santo, você sabe alguma coisa específica sobre a vida de alguém, ou sobre uma circunstância, ou sobre algo que está acontecendo. Certo? Ali Deus lhe dá uma revelação, uma divina revelação. Agora, quando eu pego essa mensagem e eu vou entregar essa pessoa, e nem sempre Deus fala comigo, nem sempre é para eu falar nada para ninguém. Eu posso simplesmente usar aquilo como munição para minha intercessão. Okay. Né? Pode ser algo que Deus esteja me dando para interceder pela pessoa, ok? Mas as pessoas têm um afã de entregar essas coisas, de falar essas coisas. E quando ela vai falar, ela tem convicção, porque aprendeu errado, de que isso é dom de profecia, mas não é. A gente vai ver no Novo Testamento que isso não é dom de profecia. Aí quando a gente for entrar nisso aqui,
A gente vai ter bastante conhecimento aqui nos versículos do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Vamos falar de Jeremias, quando Jeremias fala sobre os profetas que profetizavam a respeito das visões que tinham. E o Senhor dizendo que ele não estava nesse negócio. Não era da sua boca, exato. Porque existem 3 formas de profetizar. Ou você profetiza a partir da sua própria carne, né? Aquilo que você acha que está bem de você. Tem a profecia do diabo, né? A Bíblia fala que tem a profecia do diabo e a profecia propriamente de Deus. Sim, né? sim. Então, Que não necessariamente já estamos entendendo que tem alguma coisa a ver com o futuro pessoal de cada pessoa. exato. Vamos então nos versículos? Então Vamos vamos lá. Estou curioso. Né? Começar por Malaquias 4, tá? Malaquias 4:4 fala assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei... Acho que não sei se essa referência está certa. Lembrai-vos das leis de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Estatutos e juízos. O profeta do Antigo Testamento ele tinha essa preocupação muito grande. Lembrar o povo dos estatutos e dos juízos. Entende isso? A função do profeta, basicamente é essa. Estou abrindo aqui na Bíblia, só para conferir se essa minha referência está certa aqui. O objetivo era exatamente esse, era firmar o povo no entendimento. Firmar o povo naquilo que Deus havia falado. Do contrário, cada um ia falar do que quisesse. Cada um ia crer da maneira que quisesse. Estava conversando com um discípulo essa semana e ele estava dizendo que ele acreditava que cada pastor, cada pregador podia falar daquilo que ele achava, inspirado por Deus, sem necessariamente que a Bíblia tivesse que responder tudo. Perguntaram para ele se a Bíblia respondia a ela mesma. Questão de exegese, de hermenêutica, né? E ele disse que não, que cada um falava inspirado diretamente pelo Espírito Santo. E aí eu disse para ele, presta atenção, meu filho, pensa comigo. Você faz uma carta, e você manda essa carta para uma congregação que você está pastoreando. Você quer o quê? Que cada pessoa daquela congregação tenha a sua própria interpretação da tua carta, ou que eles entendam exatamente aquilo que você quis dizer. Aí, ele me respondeu assim, tudo bem, pastor, já entendi. Não tem como não entender, Não né? entender. É simples, né? É isso mesmo, Malaquias 4:4. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Então... Não, e na consciência evangélica atual, esse texto passa longe de ser uma mensagem profética. É? E é totalmente profética. Totalmente. Porque a exortação, né, a função primeira da profecia é exortar o povo. Exortar o povo. Olha, é só lembrar do reino dividido. É. Olha, vocês estão fugindo do caminho, né? Do caminho que Deus propôs a Israel. É isso aí. Melhor voltar. Melhor voltar. O primeiro objeto da profecia. Vai ter consequência, né? Não tem jeito. O segundo versículo que eu quero trazer hoje é de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. É muito profundo e muito específico. Olha o que Pedro fala. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Aqui mata muita coisa. Nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Ou seja, não é caixinha de promessa. Não é eu pegar um versículo isolado ali e falar, eita, Deus falou comigo agora para fazer isso. Não é algo individual. Não é individual. É um propósito individual. É isso aí. Pedro é claro. O propósito individual é justamente o dom do conhecimento. Né? Olha que o texto é muito profundo. É tão profundo porque é muito simples. Ele fala assim, sabendo, a gente tem que saber. Primeiramente, ou seja, é extremamente importante que você saiba. O quê? Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E aí ele vai dizer o que é a profecia. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus
falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente entende algumas coisas aqui. Primeiro, a profecia não é particular, não é para mim, para você. A profecia, ela tem um propósito, ela tem um sentido, ela tem um endereço. E eu preciso olhar esse endereço e saber se eu moro lá. Entende? Eu preciso saber se eu estou alinhado com a palavra profética, não a palavra profética alinhada comigo. Exato. Ok? Esse é o primeiro... Não cabe essa postura de vou ao culto e aí, não, porque o profeta falou para mim. Não é de particular interpretação? Não é. Então... Eu tenho que entender de maneira coletiva o que Deus está fazendo. O Anderson fala muito, né? O Anderson Campos Rezende. Deus é o Deus que se move no palco da história. Exato. E a gente está ali, cara, no meio dessa história. A gente não pode achar que realmente Deus está ali para atender os nossos pedidos egoístas o tempo todo e que Deus é obrigado a satisfazer as nossas meninices a hora que a gente bem entender. Profecia não pode ser isso. Geraria um caos, né? Aí o caos que não fosse gerado, né? É só pegar lógico, nas suas devidas proporções, é só pegar o filme Todo-Poderoso. É isso aí. É isso aí. Uma ilustração perfeita. Perfeita, né? Então vamos lá. Pedro dizendo: homens de Deus, homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito. Então, a profecia é isso. Quem é que profetiza? É aquele que fala inspirado pelo Espírito Santo. É aquele que fala cheio da autoridade de Deus. Então, por exemplo, a profecia, ela não tem necessariamente a ver com uma predição do futuro, mas se eu falo inspirado pelo Espírito de Deus, eu estou naquele momento sendo usado no dom profético. Entende? Sim. Porque aquele que fala, ele está profetizando. Alguns versículos vão trazer esse conhecimento maior. Vamos seguir aqui. Olha o que fala. 1 Coríntios 14, verso 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, exortação e consolação dos homens. Então é muito claro que Paulo está dizendo, na versão Almeida corrigida e fiel, diz assim, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Mas na NVI fala para edificação, encorajamento e consolação. Porque essa palavra exortação, ela tem o sentido de chamar atenção, de corrigir, de disciplinar, mas ela também pode ser traduzida por encorajar. Sim, exato. A profecia gera encorajamento. Encorajamento. Então, assim, a pessoa que profetiza, ela tem essas três funções. No Novo Testamento, se a pessoa que está profetizando sai disso, ela não está profetizando pelo Espírito Santo. E aí é um entendimento que a gente tem. O dom de discernimento de espírito não é o bater o olho na pessoa e ficar, deixa eu avaliar se essa pessoa é de Deus ou do diabo. Não é isso, não é mediunidade gospel. É eu saber pelas escrituras qual é a motivação daquela pessoa. Aquela palavra está edificando a igreja, edificando as pessoas que estão ali? Sim. Segunda coisa, ela está exortando ou encorajando, ela está dando um norte, um destino, está mostrando o caminho, está trazendo o povo de volta para a aliança? Sim. E terceiro padrão, ela está consolando aqueles que choram, os que estão sofrendo, está trazendo a esperança da volta do Messias? Sim. Então, pelo discernimento da palavra, eu sei que aquela pessoa está profetizando pelo Espírito de Deus. É uma profecia. É uma profecia. Que é justamente o livro do Apocalipse. Que não é para trazer amedrontamento, né? É para trazer esperança. 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 Perfeito. Perfeito. Posso continuar? Sim, por favor. Aí vão bater num problema sério. Tem muita gente que chega pra gente na igreja e fala assim, sonhei contigo. Pastor, tive um sonho. E tem gente que direciona essa questão que direciona igrejas inteiras
com essa questão de sonho, de profecia. Opa, tá aí? Rodou aí. Tô aqui. Tá aí, tá aí? Não, eu tô Beleza. aqui. Então tem gente que direciona a vida e a igreja com essa questão de sonho, de visão. Deus me mostrou, Deus falou comigo, eu fui arrebatado e etc, etc. Se a pessoa for ler Jeremias, capítulo 23, ela vai ver Deus se colocando de verdade contra todas essas práticas. Todas essas práticas. Ele fala, olha, eu tenho nojo daqueles que dizem, assim diz o Senhor, e eu não disse absolutamente nada. Mas eu quero citar aqui esse versículo especificamente, dois, na verdade, que falam sobre esse texto. Escute, Jeremias 23, verso 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha com o trigo? Não tem nada a ver, né? Um tem fruto e o outro não tem. Exato. Não tem nada a ver, né? Se for ler o contexto, ele tá batendo muito nessa questão dos profetas que falam dos seus sonhos. Ele fala que profetizam do seu próprio ventre, né? Profetizam do seu próprio coração, da sua própria alma e etc. Ele fala, olha, eu não estou com esses profetas. Então faz o seguinte, quem tem sonho, conta sonho. Cada um dá o que tem. Mas se você tem a minha palavra, pregue ela com fidelidade. Certo? Tremendo. E esse entendimento vai durante todo o capítulo 23. O verso 23, 31 diz assim, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua língua e dizem, assim diz o Senhor. Meu Deus do céu. É o que a gente vê nas igrejas pentecostais o tempo todo, cara. Muito forte. Não é assim diz o Senhor. Ó, eu já tive caso, você falou de profetada, eu já tive caso de uma pessoa na igreja, uma profetisa, né? Todo mundo respeitava muito essa moça. Isso foi há muitos anos. Tinha até um discípulo meu, que é amigo pessoal meu, Sérgio Cardoso, e acho que ele não está aqui hoje, mas ele foi testemunha disso. A gente estava na igreja pregando, uma igreja muito pentecostal, e todo mundo entregava a profecia para todo mundo, uma confusão tremenda. Você já deve ter ouvido esse testemunho também. E aí aquela moça estava ali, entregava essa profecia para todo mundo, tinha para todo mundo, entendeu? Era para trabalho, era para vida financeira, era para casamento, era para tudo. Ela chegava e dizia mesmo, olha, Deus está falando para você, faz isso, faz aquilo. Para esse meu discípulo, ela chegou e falou assim, varão, Deus está preparando para você uma varoa. Só que o cara era casado. Aí ele virou e falou assim, o que eu faço com minha mulher que está em casa me esperando? Mostrou a aliança para ela. Ela olhou para ele e falou, eita mistério! E saiu de banda. Depois, doideira. Eu preguei a palavra, exortei a igreja toda, profetizei. No final da pregação, ela não se conteve e foi até mim, mas foi Deus que levou. Levou ela até mim e ela começou a sapatear na minha frente, Alexandre. E falar assim, hoje Deus te dá um novo dom. Aí o pastor estava do meu lado, ele botou a mão no meu peito assim e começou a massagear meu peito e falar assim, vai lá na minha orelha assim, abre o coração, varão. Abre o coração, varão. Abre o coração, varão. E aquela mulher sapateando e falando em língua estranha e tal, e dizendo, hoje Deus te dá um dom. Hoje Deus te separa para algo novo. Eu estava ali, né? Tipo assim, o que será que essa mulher vai falar? Mas confesso, já me incrédulo. Talvez discernimento de espírito, né? Ela vira para mim e fala assim, Deus está te usando muito na palavra. E parou de usar Deus e começou a usar eu. Eu estou te usando muito na palavra. Mas eis que hoje eu te dou um dom maior do que a palavra. Nossa. Quando ela falou dom maior do que a palavra, eu falei, eu já sei quem é que tá aí, né, cara? Eu já botei um pé para trás, já botei o outro para frente e já fiquei preparado. Deu mole nessa hora, né? Já fiquei ligado. O diabo deu mole nessa hora. O quê? O diabo nessa hora deu mole, né? Deu mole, deu mole. Te dou um dom maior do que a palavra. Eu comigo assim, fala, desgraçado. Ela virou, começou a sapatear e falou assim, recebe aí o dom de sapatinho de fogo.
Quando ela falou isso pra mim, recebe aí o dom de sapatinho de fogo, Alexandre, eu não perdi tempo, eu tava com o pé já na posição de defesa. Eu enfiei a mão pelo braço do pastor que tava aqui no meu peito, abre coração, varão. Tirei a mão dele e meti a mão no corpo dela, falei, manifesta! Ela gritou, cara, e caiu manifestada com uma pombagira. Entendeu? Um demônio muito doido que tava ali. Aí todo mundo assustado, porque aquela mulher tava ali há muito tempo. Aí, olhei pra cara do pastor, o pastor com os olhos regalados, falei pra ele, abre o coração, varão. Aí a pastora chegou perto de mim e falou assim, pastor, expulsa e deixa quieto. Eu falei, não, senhora. Agora não. Peguei, falei, vem cá, agarrei pelo cabelo, falei, qual é teu... Aí entrevistei, queria saber, eu falei, quanto tempo você tá aqui profetizando? Há quanto tempo você está aqui dizendo eis que te digo nessa terra, dando direção para todo mundo? Ele falou com voz rugindo, falou assim, toda reunião de ministério quem fala aqui sou eu. Sou eu que dou direcionamento para todo mundo aqui. Quando eles se reúnem para orar, eu me manifesto no meio e digo, assim diz o Senhor, e começa a falar. Espírito de engano na boca daquela mulher, estava lá há mais de 15 anos na igreja. Literalmente o capeta pastoreando, né? Entendeu? E os pastores davam crédito ao que ela falava. Então, assim, por que isso? Falta discernimento de espírito. Sim, Conhecimento totalmente. da palavra. A gente não sabe, as pessoas não sabem o que de fato o profeta faz. E o Senhor está dizendo, eu tenho nojo desse pessoal que está falando do seu próprio ventre, que está falando, eis que assim diz o Senhor, quando eu não falei absolutamente nada, que vive sonhando, que vive tendo visão e revelação, arrebatamento. Faz o seguinte, você tem essas coisas? Conta essas coisas, mas tem alguns que eu levantei, nos quais eu coloquei a minha palavra. E aquele que tem a minha palavra, fale ela com fidelidade. Tremendo. É o que diz Jeremias, entende? E a igreja, aí a pergunta do pastor Luiz, né, pastor Luiz, profecia do Novo Testamento tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver. Porque o pessoal tá fazendo, tá vivendo essas coisas aí que não fazem sentido algum de verdade. Sim. Certo? Acaba sendo um sincretismo, né, com outras culturas religiosas, Total. né? Total. Eu quero terminar... Tem muito isso Fala, pode falar. no gospel, né? Na cultura gospel tem muito esse sincretismo. Muito. E toda vez que eu, Mais que a gente tentou, toda vez que eu falo mais que dessas coisas, Alexandre, eu fico muito impactado quando eu falo dessas coisas, porque eu percebo assim que é uma fala que não acha pouso em muitos lugares, porque de fato a igreja não quer ouvir essas coisas. Apóstolo Paulo falou que eles amontoariam para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Ou seja, eles querem alguém que alimente o sistema, entendeu? Mas o trabalho do profeta não é alimentar o sistema, é quebrar o sistema para que o Messias retorne. Exatamente. Eu quero terminar a citação de versículos falando de Hebreus. Hebreus 1, verso 1 e 2, que Hebreus é assim, é o que tem de mais top no Novo Testamento, é Hebreus, né, cara? Com relação a essa coisa de comparação da lei, né, com o Novo Testamento, a Antiga Aliança, a Nova Aliança. E ele fala algo tremendo assim, ó. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Então, no passado, Deus falou através dos profetas. Mas da nova aliança para cá, Deus nos falou através de Cristo. O profeta do Novo Testamento, ele edifica, ele exorta, né, ou encoraja, ele consola, porque ele vai falar de Cristo. No passado, os profetas falaram de diversas maneiras, de várias formas, mas agora Deus fala conosco através da profecia. E a profecia é Cristo. Ele é tudo. Ele é tudo. Eu gosto muito de esclarecer que o Antigo Testamento, a
palavra de Deus no Antigo Testamento, ela aponta, ela anuncia a vinda de Cristo, né? Ela anuncia o Messias Sim. prometido. O Novo Testamento, a partir da vinda do Messias, tem o objetivo, tem a missão de interpretar agora esse Messias para a humanidade. Sim. E a palavra profética, a profecia é a palavra de Deus, então a profecia está totalmente imersa nessa raciocínio, porque a profecia no Antigo Testamento também tinha esse propósito. A exortação, volte-se para os princípios, volte-se para os estatutos, mas gera a esperança da vinda do Messias, anunciando o Messias. E a profecia do Novo agora tem a incumbência de interpretar esse Messias para a humanidade. É isso. Com os mesmos propósitos, exortando, gerando a esperança, já com uma outra visão interpretativa. Sim. Né? Sim. Essa palavra edificar é muito forte, porque a profecia edifica. Ou seja, a profecia constrói, né? A profecia ela vai estabelecer novos patamares, vai estabelecer uma construção. Edificar é isso, né? Quem edifica, constrói. Quando se constrói um edifício, edifica um edifício. Então, assim, quando fala que a profecia ela constrói, isso é muito profundo, dá para dissecar isso. Ou seja, a profecia ela traz para nós um crescimento como pessoa, como cidadão, como pai, como mãe, como discípulo. É um crescimento integral. O evangelho ele é integral porque ele é edificante, ele nos faz crescer em todos os níveis. Eu não posso ouvir uma palavra profética e permanecer do mesmo jeito. Quando a palavra é profética, ou as pessoas se arrependem e crescem e são consoladas, ou elas te odeiam. Não tem jeito, é uma coisa ou outra. Ou ela ouve o que você está falando, ou ela não vai te ouvir e vai te odiar para sempre. Ela vira sua inimiga, entendeu? Mas se houver pouso no coração dela, ela vai ser consolada, ela vai ser encorajada, vai ser confrontada com um monte de coisa e principalmente ela vai ser construída, ela vai se tornar uma pessoa cada vez mais semelhante ao próprio Messias. Perfeito. E a palavra profética ela vai gerar crescimento, seja de uma forma ou de outra, ou na exortação você se arrependendo e retornando para Cristo, Sim. e você vai crescer, ou na forma como aconteceu com os reinos lá de Israel, mais pelo juízo. A única coisa que a palavra não vai fazer, a única coisa que a palavra não vai fazer é deixar a pessoa do mesmo jeito que ela chegou. Exatamente. Nunca. O propósito vai ser cumprido, a profecia vai ser. Eu sempre brincava assim com a igreja muito cheia, né? Teve época que a igreja local nossa estava entupida de gente. E eu falava muito assim, gente, tem gente que fala que vai para a igreja, senta e ouve, vê os louvores e tal, e fala assim, nossa, eu não sei se eu gostei dessa igreja, não me senti muito bem com essa igreja. Eu brincava, falava assim, gente, igreja não é lugar de se sentir bem, igreja é lugar de se sentir mal. A gente se sente bem no shopping, na praia, fazendo coisas divertidas. Igreja é lugar de a gente sair confrontado. Eu quero que você saia daqui péssimo. Me detestando. Me detestando, mas tomando uma atitude, falando assim, eu preciso me voltar para Jesus hoje. Vou voltar então, para Jesus para não encontrar nunca mais esse pastor. Né? É isso. Ó, o Jorge Miguel deixou aqui, ó. Pastor, traz um dia para nós um estudo dos 5 ministérios. Está anotado aqui. Legal. Jorge, quando nós chegarmos, eu vou falar disso lá na escola bíblica, nós vamos falar de ministério, de dons espirituais, e aí está anotado na live. O convite já está feito aí, pastor Daniel. Amém. Tá certo? Tem bastante assunto sobre isso aí também. Se tem. O assunto E um vai entrando em outro, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente fica aí, ó, já está praticamente 1h06. Claro, a gente teve aí uns minutinhos de problemas técnicos, né? Uns 5 minutos perdidos. Então já estamos até nos acréscimos aí, né? Mas se deixar, a gente vai falando, né? Muitos aceitam o ministério de pastor evangelista, mas aceitam de apóstolo, mestre de profeta. Você não aceita, né? Você não aceita.
Acontece muito disso. Mas talvez seja uma resistência já pela conduta que muitos vêm tendo, né, a partir desses dons, né? Sim. Pode ver que esses três últimos são os mais, assim, polêmicos, né? Ninguém vai polemizar o dom pastor, vai dom do evangelista, mas pega o do apóstolo, É, dos mestres, dos profetas, é. tem muita polêmica envolvida. Então, não é uma questão do dom em si, é uma questão de quem manifesta ou acha que está manifestando o dom. É isso aí. Isso aí, pastor. Muito bom. Não sei se tinha mais algum Não, assunto, alguma coisa. eu acredito que a gente esclareceu bastante coisa hoje com relação a essa questão da profecia, né? Minha Sim. oração é para que, de fato, todo mundo que esteja com a gente, vendo agora e quem vai ver depois, que de fato tenha um coração profético, ou seja, um coração disposto a ouvir a voz de Deus, seja ela do seu agrado ou não, para que você, de fato, possa entender a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, né? A voz profética é isso. Hoje eu fiz a oração do meio-dia no WhatsApp, a gente tem um grupo, né, de gente também de vários lugares, e eu liberei uma palavra de Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, ou seja, a resposta profética, a resposta que vem da boca de Deus, nunca é concordando comigo, é sempre algo que eu não sei. Né? Ele fala, clama, Fechou com chave de ouro. reclama, que eu vou te mostrar algo muito maior do que você imagina, e um caminho muito mais excelente, e é algo que você não sabe. Ou seja, a resposta de Deus, ela vai sempre nos confrontar, nos encorajar e nos motivar a ir a níveis que nós não estávamos dispostos a ir, ou nem imaginávamos que seria possível ir. Então, minha oração hoje é para que esse espírito profético esteja em todo mundo que está com a gente, quem vai ver depois, que estejam dispostos a aprender todo dia, estejam dispostos a ir aonde não foram, a fazer aquela frase que Deus me deu muitos anos atrás, fazer o que nunca foi feito para viver o que nunca foi vivido, né? Fazer algo novo para experimentar algo novo de Deus. Eu acho que é isso. Que profundidade isso. E fechou com chave de ouro, falando do coração profético, porque é esse o sentido, né? Você receber a voz de Deus, porque a profecia, a voz do Senhor falando com o profeta, primeiro exorta o profeta, confronta o profeta, gera esperança no profeta. Por isso Deus vai falar, você só entrega aquilo que você tem. Eu te dou primeiro, você entrega. É isso aí. Então, perfeito. Vamos lá. Se alguém tiver perguntas, esse é o momento. Deixar sua pergunta enquanto você escreve. Eu vou aqui fazendo as considerações finais. Agradecendo muito a presença do pastor Daniel. Amém, amém. Obrigado, pastor, novamente por ter aceito aí o convite prontamente. Foi um prazer imenso, é sempre bom falar contigo. O pastor, a gente tem aí uma caminhada já longa, estudamos juntos. Legal. Fizemos vários projetos juntos, encontros juntos. Sempre foi um prazer estar na tua presença, contigo. Visite a igreja do pastor. Dá o endereço aí, pastor, da sua igreja, telefone. Avenida Contato. Governador Leonel de Moura Brizola, antiga Presidente Kennedy, ali no Gramacho, Duque de Caxias. É facinho chegar lá. Podem acessar a gente pelo nosso aplicativo, né? vivaumaegrejacompleta.com. Isso é endereço em todos os lugares, tá? No Facebook, no Instagram, no YouTube. Viva uma Igreja Completa. Você vai achar a gente em todas as redes. No Instagram, a mesma coisa. E uma ferramenta tremenda que a gente tem, Alexandre, é o nosso WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp onde as pessoas recebem ministração todos os dias, estudo bíblico, etc. E também aconselhamento pastoral. Vou deixar aqui gravado nos comentários aqui, para quem quiser chamar lá. Fala aí que eu digito aqui. Fala aí. 21 Sim. 98880 98880 4523. 4523. Tá aí. Então, esse é o WhatsApp aí do pastor Daniel, ou da igreja. E aí você pode entrar em contato
né? Vai ser sempre bem recebido, eu tenho certeza. E visite, que é uma igreja diferenciada. Posso afirmar isso, porque eu conheço o trabalho, conheço o ministério, conheço a proposta. Eu lembro, sempre falo isso, mas vou falar de novo, lembro do livro, um dos primeiros livros que eu li na minha conversão, o primeiro livro que me impactou foi um livro escrito pelo pastor. Amém. E ele tem essa interpretação do Evangelho a partir de uma ótica somente da revelação bíblica, uma perspectiva de se livrar de todo o fermento religioso. Amém. Amém. Então, pastor, muito obrigado. Obrigado a Acho que você. foi tão esclarecedor que as pessoas não colocaram nenhuma dúvida, até minha mãe colocou aqui, foi bastante esclarecedor, tirou muitas dúvidas. Acredito que foi assim para todo mundo, também foi para mim. Então, agradeço aí pelo compartilhar seu conhecimento, lisonjeado disso, e farei outros convites. Estou à disposição. Deus abençoe o senhor, abençoe sua igreja, abençoe seu ministério, sua família, e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Valeu. Deus abençoe a todos vocês que estavam aqui presentes conosco, que Deus venha falar de maneira profética ao seu coração, levando você a corrigir o que precisa ser corrigido, a voltar para as veredas do caminho de Cristo, e que você venha a ter um relacionamento cada vez maior com Deus da palavra e a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Valeu. Vou encerrar aqui. Beijo no coração.